O Mário Vaz está connosco, analista de política internacional. Bom dia, Mário. Vamos então analisar a atualidade internacional. Porquê é que a Ucrânia ainda não está na União Europeia? Bom, em primeiro lugar, a Ucrânia tem um grande problema para resolver, chamado Rússia, e a Europa, como um todo, tem esse problema também para ser resolvido. É um pouco difícil perspectivarmos o futuro europeu da Ucrânia sem, de facto, antes existirem condições, até do ponto de vista territorial, da Ucrânia, para, de facto, integrar o processo, a grande família europeia, digamos assim. Agora, é importante aqui tocar nesse ponto, no sentido em que foram feitas, ao longo destes últimos anos, muitas promessas à Ucrânia do ponto de vista daquela que pode ser a sua adesão à União Europeia e a outras organizações internacionais de caráter mais europeu, como, por exemplo, também a NATO. E isso vai ser uma das grandes questões. Nós vemos que a União Europeia, neste momento, apesar da retórica da Comissão e do Conselho dizerem que estão unidas e todos os Estados-membros estão unidos no apoio à Ucrânia, como víamos António Costa em declarações à imprensa a dizer que havia um grande consenso para o apoio à Ucrânia. Isto não é bem verdade. Portanto, a Hungria foi muito celebrado na altura, há um mês atrás, há cerca de um mês atrás, a saída de Orbán para a entrada de Petra Magyar, mas a grande cultura política húngara, no sentido mais lato, não se alterou e Magyar não altera por completo aquela que era a linha de Viktor Orbán. É uma visão mais pragmática, portanto, não existem vetos sistemáticos ao nível do Conselho Europeu daquelas que são as decisões da União Europeia, nomeadamente, mais concretamente neste caso, ao apoio ucraniano. Vimos também o voto para o princípio do processo de adesão ucraniano, mas isso não significa que, da perspectiva do governo húngaro, e mais concretamente de Petra Magyar, não existam ainda grandes salvaguardas que procuram obter nestes processos de negociação e que não haja sims logo à partida. E, portanto, isso dificulta não só o apoio à Ucrânia, neste momento em que ainda precisa de bastante apoio militar e financeiro para continuar o seu esforço de guerra contra a Federação Russa, mas também significará problemas depois naquele que poderá ser o processo de adesão à União Europeia, em que aí temos que juntar outros Estados-membros que verão os seus interesses muito atacados, diria eu, de alguma forma, porque a Ucrânia é um grande país, um país muito pobre, mas também uma potência agrícola. Portanto, isto significa que vão existir grandes alterações ao nível da política agrícola comum e também ao nível dos fundos de coesão, portanto, que os portugueses conhecem muito bem. E tudo isto vai introduzir alterações nas dinâmicas das instituições europeias que serão de difícil discussão e de difícil consensualização também aí. Ainda assim, novas sanções estão a ser preparadas contra a Rússia. Quão eficazes é que estas sanções por mais um ano podem de facto ser e que papel podem ter nesta resolução deste conflito? É exatamente, mais um pacote de sanções. Elas têm o efeito que têm, valem o que valem. Nós vemos que não são decisivas em fazer com que o esforço de guerra russo se torne tão exaustivo que a máquina, que Putin decida parar a máquina. Portanto, não introduz no cálculo estratégico russo qualquer tipo de incentivo que faça com que a Federação Russa veja mais benefícios em procurar a paz ou uma negociação do que continuar o esforço de guerra. É disso que estamos a falar. São instrumentos diplomáticos. Exatamente. Agora, e são importantes também aí, mas as grandes sanções que existem neste momento são as imagens que nós estamos a ver neste momento, que são os ataques ucranianos à Federação Russa, nomeadamente a Moscovo, ao coração da Federação Russa, com imagens espetaculares, diria eu, de uma tampa a saltar de uma refinaria de petróleo, salvo erro, que nós vemos que, de facto, introduzem aqui um custo para a Federação Russa, não só do ponto de vista económico, do financiamento da sua máquina de guerra, que sabemos que a indústria do petróleo russa, a petroquímica, é a grande financiadora da máquina de guerra russa, mas também daquela que é a percepção da população russa, nomeadamente dos grandes centros urbanos, e vemos também reações nas redes sociais de russos espantados com o que se estava a passar em Moscovo, em que até chovia petróleo de alguma forma, porque existia muito petróleo na atmosfera e depois ele sujou grande parte da cidade. Isto enquanto Zelensky está em Bruxelas, estes ataques de grandes dimensões, que efeito têm propriamente na resolução desta guerra? Este foi um ataque de grandes dimensões da Ucrânia a Moscou. Exato. Exatamente, Jerónimo. Isto prende-se com aquilo que eu estava a falar das sanções, que a lógica é introduzir custos na guerra que façam com que o outro lado procure a paz e veja menos benefícios em continuar a guerra.
a Ucrânia está a fazer exatamente o mesmo. Nós falamos muito da posição mais forte estratégica que a Ucrânia se encontra neste momento. É verdade, portanto, a Ucrânia consegue neste momento fazer mais ataques em profundidade ao território russo e consegue parar aqueles que eram os avanços nas linhas da frente da Federação Russa. Agora, isto não quer dizer que a Ucrânia não esteja numa posição confortável e que também não beneficie de um eventual processo de paz. A Ucrânia tem grandes fragilidades, nomeadamente ao nível financeiro, de recursos humanos, e há uma exaustão também da guerra nesse sentido na população ucraniana, não tirando méritos da resistência que tem tido, mas a Ucrânia também olha para o calendário. E nós falávamos da União Europeia, 2017 é um importante ano eleitoral também na União Europeia. Falemos da França, por exemplo, um dos países fundadores e grande Estado-membro da União Europeia, que terá eleições e que provavelmente o resultado dessas eleições será a eleição de Jordan Bardella, portanto, da Frente Nacional, que terá necessariamente uma postura diferente em relação ao apoio à Ucrânia e introduzirá aqui areias na engrenagem daquilo que é o apoio da União Europeia à Ucrânia. Portanto, a Ucrânia joga com esse tempo, com esse horizonte temporal e procura de alguma forma também introduzir aqui custos na Federação Russa para que Vladimir Putin de alguma forma esteja disposto a negociar. Que antevisão é que podes fazer então de Jordan Bardella quanto às negociações em relação à Ucrânia? Ainda é cedo para falarmos em concreto, porque é um horizonte ainda temporal lato e vamos ter que perceber, porque nós tínhamos também, por exemplo, a perspectiva da Meloni, há aqui uma alteração da direita europeia. Sabemos que as direitas mais radicais europeias não são todas o mesmo. Olhemos, por exemplo, para a Meloni e para Alice Weidel na Alemanha. Portanto, são duas perspectivas completamente diferentes, nem sequer fazem parte da mesma família europeia. Existem três famílias de direita mais conservadora, mais radical no Parlamento Europeu e vemos aqui várias linhas. Aquela que ainda falta o teste de fogo, diria eu, é a mesma a francesa, portanto, ainda assim, o partido de Jordan Bardella, o partido de Marine Le Pen, tem feito um caminho de moderação, uma certa moderação com a perspectiva das eleições presidenciais de 2027, digo, porque sabe que precisa de captar uma grande fatia do eleitorado francês e depois veremos do processo eleitoral e da formação de um eventual governo depois da eleição presidencial sairá daí em termos de política externa francesa. E como é que comentas as declarações de ontem de Luís Montenegro sobre um português poder estar à frente do processo de negociação? Era uma clara referência a António Costa. Penso que sim. António Costa é, em termos de mediação, um eventual enviado especial europeu para estas negociações. Estamos a falar de negociações que ainda nem sequer estão estruturadas, é preciso dizer isso, e não há uma perspectiva ainda de que elas venham a existir. Mas a existirem, António Costa, no papel, é o candidato ideal, porque é o líder é o presidente do Conselho Europeu e, portanto, tem um papel de coordenação entre as diferentes posições de política externa da União Europeia. Ainda assim, isto tem alguns riscos, também tem algumas desvantagens em termos da perspectiva russa, e vamos então ponto por ponto. Em primeiro lugar, naquela arquitetura das diferentes instituições europeias, existiria aí uma menorização da alta representante para os negócios estrangeiros, chamamos assim, portanto, Kaja Kallas, a antiga primeira-ministra da Estónia, que seria aí menorizada para existir um ascendente do presidente do Conselho Europeu. Para além disso, temos o problema que é a percepção russa do mediador que a Europa está a enviar. Não quero com isto dizer que temos que enviar Gerhard Schröder como Putin sugeriu, portanto isso também era completamente ridículo, mas também é preciso que o mediador tenha alguma credibilidade junto do nosso interlocutor, que será a Rússia, e não me parece que seja António Costa nessa posição. Talvez poderá ser outra figura, tem-se falado de Durão Barroso, que poderia ser também uma figura como enviado especial, tem história na sua presidência da Comissão Europeia de diálogo com a Rússia e poderia aí ser uma figura a considerar, muito na linha daquelas informações que surgiram há umas semanas atrás, que também Angela Merkel estaria a ser considerada. Agora, essas figuras representam uma Europa que já não existe. E também significariam uma admissão de que a diplomacia atual europeia e a nova geração de líderes europeus não está capaz de assumir estas tarefas. E até que ponto é que esta reconfiguração política da Europa beneficia Moscovo? Até ao momento, o que nós temos é uma Europa relativamente mais unida no apoio à Ucrânia, até porque há uma percepção de que a Ucrânia, neste momento, está a conseguir ganhos estratégicos importantes e a impor custos importantes
à Federação Russa. E vemos também as declarações mais recentes de Donald Trump, que se procura um pouco colar-se a essa percepção. Portanto, neste momento, diria que há uma relativa unidade em relação à causa ucraniana e ao interesse ucraniano de existirem negociações a breve trecho. E, portanto, a Europa, como vizinha da Ucrânia e como vizinha da Federação Russa, tem todo o interesse em apresentar uma frente unida para ter um mandato negocial forte para estas negociações e também ajudar a Ucrânia nestas negociações. Agora, a partir de 2027, digo outra vez, é uma coisa que nós ainda não estamos com o horizonte nesse ano. Vamos começar a ter momentos eleitorais. Olhamos também, por exemplo, para a Alemanha. O governo da CDU, portanto dos democratas cristãos alemães, não está com níveis de popularidade excelentes. Aliás, até está neste momento em segundo lugar e a perder terreno para o partido da direita radical, a Alternativa para a Alemanha, nas sondagens. E, portanto, é uma soma de fragilidades políticas. Vamos ver se nesta soma de fragilidades políticas conseguimos obter uma força política capaz de enfrentar este processo negocial ou se vamos continuar neste processo em que as fragilidades políticas europeias vão depois prejudicando os interesses estratégicos da Europa no médio e longo prazo. Vamos também olhar para os interesses estratégicos dos Estados Unidos e do Irão. Na guerra do Irão, foi hoje cancelada a reunião prevista entre J.D. Vance e altos responsáveis iranianos para as negociações. Trump diz que espera que o cessar-fogo aconteça em todas as frentes. Desmente também o pagamento de 300 mil milhões de dólares ao Irão. O presidente norte-americano disse que o país está comprometido com a paz e que encoraja todos os que estão na região do Médio Oriente a permitir que as negociações decorram. Já do lado do Irão, as acusações contra Donald Trump. O líder supremo diz que Trump está desesperado para atingir a paz. همان گونه که مطلع شدید تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده می‌کرد. همچنین تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. Estamos com o Mário Vaz a olhar para a atualidade internacional. A reunião de hoje foi cancelada. J.D. Vance já tinha dito que a cancelaria. Entretanto, tivemos a confirmação da Suíça. Memorando de entendimento está em vigor. Mas o que é que está em causa e qual a diferença para o acordo final? Sim, exatamente. Primeiro é sempre preciso vincar para os telespectadores que o que nós estamos a discutir neste momento e o que está em vigor é um princípio de acordo, chamemos assim. Portanto, é o estabelecimento de uma arquitetura, de uma framework para depois prosseguirem negociações mais estruturadas. E isto é necessário porque, de facto, não existe qualquer tipo de confiança entre ambos os interlocutores, portanto, entre os Estados Unidos e o Irão, e existe esta necessidade de estabelecer um acordo de mínimos, chamemos assim, para essencialmente abrir o Estreito de Hormuz e evitar o colapso da economia mundial. Não são palavras minhas, são palavras de Donald Trump, que nas conferências de imprensa que tem dado desde a assinatura deste acordo e da divulgação dos pontos, tem dito que esse era de facto o grande pressuposto e a grande necessidade por trás da assinatura deste acordo, era a abertura do Estreito de Hormuz. O que vem confirmar tudo aquilo que nós andávamos a dizer, que é o Estreito de Hormuz era de facto a arma de destruição económica maciça do Irão e que impunha custos na perspectiva americana também aos aliados do Golfo e à economia mundial como um todo, que forçaram os Estados Unidos a ter que pagar para o abrir. Porque é isso que nós estamos a falar neste momento com o acordo, com o memorando de entendimento que foi assinado por Donald Trump em Versalhes, que também tem o seu quê de ironia, porque existe aqui um fantasma de Versalhes, que é, se olharmos para 1919, temos um acordo de paz que é assinado em Versalhes, que nada resolve e depois leva a uma nova guerra. Não estou certo que o que nós temos neste momento não vá evitar ou vai evitar que exista uma nova operação militar, porque nada do que eram os interesses americanos e também israelitas foi atingido com esta negociação e com esta assinatura. Olhemos ponto por ponto, assim, grosso modo. Os Estados Unidos comprometem-se a aliviar as sanções económicas ao Irão, nomeadamente ao seu setor do petróleo,
comprometem-se em montar um esquema de financiamento de 300 mil milhões de dólares, sensivelmente o valor do produto interno bruto português, um pouco menos, mas é para termos uma ordem de grandeza dos valores que estão em causa. Para a reconstrução do Irão, lembremos-nos da retórica de Donald Trump em relação ao acordo de Barack Obama. Isto é mais do dobro das contrapartidas financeiras que esse acordo significou para o Irão. Para além disso, não existe qualquer referência à rede de proxies iraniana, nem sequer ao arsenal de mísseis balísticos iraniano. Eram pontos assentes da estratégia americana no início desta guerra, com Donald Trump até fazer uma cambalhota retórica, uma nova cambalhota retórica, a dizer que, afinal, o Irão também pode ter um arsenal de mísseis balísticos porque os outros países da região têm. Portanto, estamos neste ponto em que os Estados Unidos são forçados a dar uma cambalhota retórica deste nível, porque, de facto, a vitória militar que conseguiram, degradaram imenso o regime iraniano e a sua capacidade infraestrutural. Portanto, existiram diversos ataques aéreos que degradaram por completo grandes zonas, nomeadamente de aplicação militar do Irão e da sua guarda revolucionária. Mas isto não se traduziu numa vitória política nem diplomática. E nós estamos a ver isto agora com um memorando de entendimento que manifestamente introduz causas para declamar vitória da parte do regime, mais do regime iraniano do que dos Estados Unidos em si, que a única coisa que podem dizer é que conseguiram abrir o Estreito de Hormuz mediante pagamento. Isto tendo em conta o contexto nos Estados Unidos, de que os aliados políticos de Trump estão, de facto, a pô-lo debaixo de fogo, a popularidade da administração está em mínimos e também Trump deixou cair aquela ideia que anunciou que era necessário haver uma mudança de regime do lado do Irão. Sim, exatamente. Essa ideia foi completamente deixada de parte, mais um dos objetivos que cai por terra. Agora, ainda a questão interna, que é muito interessante. Nós temos, por exemplo, Bill Cassidy, um dos grandes senadores norte-americanos do Partido Republicano, a dizer que este é um acordo fraquíssimo e um acordo de mínimos e que Donald Trump devia ter prosseguido a operação para, de facto, conseguir impor as suas exigências. Ora, isto demonstra, podemos ter a opinião que quisermos em relação a este acordo, mas isto demonstra fraturas na base magra que não eram evidentes até agora. Ainda assim, eu teria cuidado em afirmar que deste acordo, no ponto de vista interno, vai sair ainda mais impopularidade para Donald Trump. Nós sabemos que os americanos votam imenso com o bolso, muito mais do que considerações sobre política externa. Não é de toda a primeira preocupação do eleitor médio americano. E com este acordo, se Donald Trump consegue alguma coisa, é abrir o Estreito de Hormuz e baixar o preço do petróleo. Isso pode significar ganhos a curto e médio prazo, do ponto de vista da baixa da pressão inflacionista e da baixa do preço dos combustíveis nos postos de gasolina, e pode significar aí uma pequena alavancagem também na sua popularidade junto do eleitorado americano. Agora, há feridas que serão muito difíceis de sarar, nomeadamente na sua imagem de presidente que ia acabar com todas as guerras, o presidente da America First, mas que depois se envolveu num novo conflito no Médio Oriente, que significou um grande gasto de recursos, não só financeiros, mas também militares, para os Estados Unidos, a troco de concessões mínimas ou quase nenhumas, porque nós, neste momento, com o memorando de entendimento, começam as conversações sobre o programa nuclear e o Irã enriquecido iraniano, entre outras questões, mas estamos a discutir isto com pagamentos a serem apalavrados ou a serem feitos no futuro próximo ao Irão, que darão oxigênio financeiro ao Irão, oxigênio esse que não teve durante o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos ao longo destes últimos meses, e que lhe darão aí também um novo conforto negocial. E é por essa razão que eu digo que não estou certo que não vinhamos a ver uma nova operação militar resolvida a questão eleitoral de Donald Trump daqui a uns meses, que não vinhamos a ver uma nova operação militar, até porque ao longo destes meses, e já desde o início da guerra, os países do Golfo vão também diversificando a sua economia e procurando rotas alternativas para a exportação dos seus produtos petrolíferos. E que tipo de efeito têm as frases de J.D. Vance, por exemplo, a dizer que o Irão tem de se portar bem? É a retórica normal da administração norte-americana, que é bastante coloquial e pouco diplomática nas declarações que faz. Sim, o Irão tem que se portar bem, mas os Estados Unidos também precisam da capacidade para forçar o Irão a portar-se bem, ou para pelo menos dissuadir o Irão de se portar mal. E neste momento é muito difícil afirmar
que os Estados Unidos conseguem ter um ascendente suficiente sobre o regime iraniano para, de facto, partirem para estas negociações, cuja porta está aberta agora com a assinatura deste memorando de entendimento, com capacidade para extrair das mesmas as concessões que precisam para, de facto, salvaguardar não só os seus interesses estratégicos, mas também os interesses estratégicos israelitas, que é o elefante que não esteve sequer na sala destas negociações e que precisa também de salvaguardar de alguma forma os seus interesses. E diria que Benjamin Netanyahu e o seu governo podem ser aqui, de facto, o grande spoiler de todo este processo diplomático. Porque enquanto as negociações decorrem entre os Estados Unidos e o Irão, há paralelamente a questão do teatro no sul do Líbano, portanto, com Israel a continuar as suas operações militares, porque diz que não está vinculada pelo acordo dos Estados Unidos, não é? Porque não é parte signatária do mesmo e procura salvaguardar os seus interesses, a sua segurança interna, e isto significa que não estamos livres de, ao longo deste processo negocial, existirem aqui novas situações no teatro libanês que façam com que o Irão tente novamente forçar a mão e, eventualmente, reacender as hostilidades por via da ligação umbilical que faz entre os dois teatros e entre a Guarda Revolucionária e o Hezbollah, o mais importante proxy neste momento do regime iraniano. Mário Vaz, analista de política internacional, obrigado pelas explicações. Muito obrigado, bom dia.